Bem, gente, começando, né, a gravação agora. Hoje a gente está aqui, né, com o Douglas. O Douglas Carvalho Ribeiro, atualmente. Ele é doutorando em Direito pela Universidade de Hamburg, na Alemanha. E também é bolsista do programa Albert Mendelssohn Bartholdy Graduate School of Law, tendo, né, graduado e feito seu mestrado em Direito pela UFMG. O Douglas vem desenvolvendo uma série de trabalhos, né, relacionados ao direito eleitoral, incluindo a tese de doutorado dele, e aí ele vai hoje poder falar um pouco aqui com a gente sobre o tema. Douglas, seja muito bem-vindo. Muito obrigada, né, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, apesar daí ser 10 da noite, Dessa depois noite. das 10 da noite. Mas muito obrigada e, bem, seja bem-vindo, fique à vontade. Não, pois é, boa tarde a todos, né? Assim, eu não estou conseguindo ver ninguém, na verdade só consigo ver minha tela, mas obrigado, Jéssica, pelo convite, e eu fiquei sabendo já que é a última semana de vocês, então eu vou tentar ser um pouco mais breve, aí depois está todo mundo de férias. Quando a Jéssica me convidou para falar sobre financiamento partidário, eu fiquei um tempo pensando qual que seria, assim, qual o enfoque, assim, para a palestra de vocês. Pensei em, talvez, dar uma certa, um panorama da legislação atual, ou, assim, pensei um pouco até em questão de julgamento de contas partidárias, mas eu acabei optando por esse tema, que é a questão da função do Supremo Tribunal Federal na modulação do regime de financiamento partidário brasileiro. E aí, por que esse tema? Porque é o tema que exatamente eu venho trabalhando aqui, na verdade, a apresentação que eu vou trazer para vocês é um resumo de um dos capítulos da minha tese. Não é minha tese como um todo, porque eu trato em uma perspectiva comparada, Brasil e Alemanha, mas é basicamente isso que eu estou estudando, que é a função das cortes constitucionais na modulação dos regimes de financiamento partidário a partir dos casos de Brasil e Alemanha, né? E em relação ao Brasil, o julgamento emblemático que a gente tem é a DI 4650, né? Então, eu pensei em estruturar minha apresentação da seguinte forma: vou iniciar com algumas questões preliminares, um pouco sobre jurisdição constitucional e democracia. Vou trazer também uma pequena história do financiamento partidário no Brasil. Depois apresentar as teses e argumentos que foram trazidos à lume no âmbito da DI 4650. E para, no fim, apresentar algumas conclusões, que na verdade não são conclusões, mas são mais, na verdade, algumas reflexões que eu queria tratar com você sobre, digamos, o que essa decisão trouxe para o sistema de financiamento brasileiro e como ela contribuiu para que ele seja da forma que é. Se isso é bom ou se isso é ruim. Bom, iniciando com as questões preliminares, né? Quando a gente pensa no papel do STF e no financiamento partidário, a primeira coisa, a primeira questão que vem à mente é a questão da legitimidade das cortes constitucionais. Houve um debate muito grande no âmbito da literatura se as cortes constitucionais elas eram incompatíveis com a democracia. E aí, qual é o sentido disso? Pensando na democracia como um sistema majoritário e soberania popular, etc., como conceber que juízes que não são eleitos, eles tomem decisões que, no final, são decisões vinculantes, né? Essa é uma questão que ela já se encontra relativamente superada, no sentido que as pessoas falam assim uma compatibilidade entre jurisdição constitucional e democracia, e ela se liga a uma espécie de accountability que as cortes constitucionais trazem para os regimes democráticos. Ou seja, a gente sempre vai ver esse aspecto um pouco nas palavras-chave, como, por exemplo, papel contra-majoritário da jurisdição constitucional,
que é exatamente isso, que, na verdade, uma democracia ela não vive só de decisões majoritárias. Aí tem sempre aquele exemplo, e se uma supermaioria decide iniciar uma perseguição no âmbito do parlamento contra uma minoria, quem que vai parar isso, né? Então, a função da corte ela é justamente permitir, digamos, que esse aspecto majoritário da democracia, ele não degenere o regime democrático em si. Assumindo que a jurisdição constitucional ela não é incompatível com a democracia, uma outra questão que surgiu também na literatura era se digamos, o controle de constitucionalidade, se ele se situava no âmbito do direito ou da política, né? A gente pensa, poxa, mas o STF, aí a gente pega vários textos que falam, o STF como ator político, é engraçado que no Brasil o STF tem uma pauta política, uma pauta de reforma política, né, que o Barroso defende, e a gente pensa, poxa, isso é direito ou isso é política? Isso é uma outra questão também que assim, é uma questão um pouco mais controversa, mas pensando no âmbito da teoria dos sistemas, a gente vai ter que a Constituição em si, ela é uma espécie de liame entre os sistemas do direito e da política, e quando a gente pensa a política, o papel da política é tomar decisões que elas são vinculantes, são decisões em última instância que são vinculantes. E aí, quando eu falo essa definição, vai ser a mesma coisa que, digamos, as cortes constitucionais, o STF faz. Ele toma decisões que são vinculantes. Só que a única diferença é que o STF, ele não pode, digamos, se valer do seu próprio programa, etc. Ele tem que ser sempre o quê? Provocado. Ou seja, eles tomam decisões que, de fato, são vinculantes, mas se valendo dessa linguagem própria do direito e tendo que ser provocado e tudo mais. Ou seja, na verdade, a jurisdição constitucional se situa no âmbito do direito e da política. Ela tem, digamos, um pé em cada lado. Mas quando eu falo isso, parece até um pouco estranho, né? Assim, pensar, poxa, é direito, é política, mas qual que é a diferença, então, dos ministros do STF para o presidente? Ou seja, será que o STF pode tudo, então? A gente entra na nossa terceira questão, dos limites da jurisdição constitucional. Isso parece, digamos, vocês vão me perguntar, poxa, Douglas, o que isso tem a ver com financiamento partidário? Eu quero chegar no ponto do seguinte: até que ponto o Supremo Tribunal Federal é legítimo para interferir nas regras de financiamento partidário que foram elaboradas pelo próprio Congresso Nacional, né? É claro que quando a gente pensa no primeiro exemplo que eu dei, assim, de uma minoria que é perseguido pela maioria, a resposta é claro, a jurisdição constitucional ela tem que atuar, né? Porque na democracia não pode haver exclusão étnica, mas pode o STF, digamos, colocar seus próprios programas, interferir diretamente em algo que, no fundo, também afeta um outro poder? Isso é compatível com a teoria da separação de poderes, ou separação, ou divisão de funções? Bom, sobre isso também, e é interessante essa ideia, vai ter um constitucionalista americano, Eli, que ele vai falar que as cortes constitucionais elas são uma espécie de árbitro. E que, se a gente for pensar um jogo de futebol, o árbitro, teoricamente, ele pode só avaliar quando as regras do jogo elas foram, digamos, violadas, mas ele nunca pode, de certo modo, celebrar um resultado, né? Então, o que ele quer dizer com essa metáfora é que as cortes constitucionais elas têm um controle grande, digamos, de input, de controlar se o processo político ele se desenvolve de uma maneira correta, de acordo com a Constituição, mas em relação aos resultados, é um pouco difícil que uma corte constitucional fale este resultado é melhor do que aquele, a não ser que haja uma violação gritante à Constituição. O que a gente vai ver, né,
nos próximos slides é que essa teoria do árbitro, ela foi uma teoria usada na decisão do STF e que, no fundo, apesar de o ministro relator falar, olha, que o STF ele atua como um árbitro, no fundo ele estava comemorando um certo resultado, ele estava optando e ele estava, digamos, indo contra os próprios argumentos que ele elaborou ao longo da peça do julgamento. Bom, mas antes da gente tratar da questão do julgamento em si, é interessante a gente pensar um pouco de como que funciona o financiamento partidário no Brasil e qual é a sua história, né? Porque a gente vai ver que parte das regras de como elas são hoje, no fundo, a gente já viveu um período em que nós tínhamos regras semelhantes, né? Na verdade, o financiamento partidário propriamente dito, ele se inicia com a Lei Orgânica dos Partidos Políticos de 65, né? Que era uma lei que é até interessante se a gente for pensar da relação entre financiamento partidário e escândalos políticos, é uma lei que surge numa época também de escândalo, que era um escândalo envolvendo o presidente JK e a concessionária Ajax, que é uma concessionária diamantina, e aí, assim, tinha uma denúncia envolvendo licitações, e parece que aí o JK, ele teria tido proveito disso, e aí ele arrecadou fundos dessa concessionária, nunca foi nada provado, né, e o JK, durante a ditadura, ele foi ouvido durante 2 dias seguidos, e assim, nunca conseguiram provar nada contra ele, mas o contexto político de promulgação dessa lei é esse, né? Escândalo envolvendo o JK e tudo mais. Bom, essa lei, ela inova a questão do, digamos, do financiamento partidário, das regras de prestação de contas e tudo mais, porque ela institui, basicamente, 3 inovações, né? A primeira delas, na verdade, ela institui restrições em relação aos recursos obtidos pelos partidos. Porque antes disso, não havia uma espécie de restrição legal de quais seriam as fontes permitidas, das quais os partidos podiam alimentar suas finanças, né? A Lei Orgânica dos Partidos Políticos, ela vai estabelecer 4 restrições. O primeiro dessas restrições é a questão de recursos oriundos de pessoa ou entidade estrangeira, né? E, na verdade, aqui, obviamente, essa lei, esse inciso, né, ele tem um direcionamento claro, é o quê? O medo de que o Partido Soviético, ele alimente com recursos, né, partidos comunistas de esquerda e tudo mais, né? O segundo é que os partidos eles não podem receber recursos de autoridades ou órgãos públicos. Também eles não podem receber de sociedade de economia mista e das empresas de concessionária de serviço público. E, por fim, o que foi introduzida pela Lei Orgânica dos Partidos Políticos de 65 foi que os recursos procedentes de empresa privada, e aí o legislador ele coloca ainda de finalidade lucrativa, eles também são vedados, né? Em contrapartida, essa lei 4740 de 65, ela cria também o fundo partidário, né, que ele chama de Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, né? E, por fim, né, a lei impõe o dever de prestação de contas. É interessante pensar também qual é o contexto, digamos, eu falei que um pouco a promulgação da lei ela se dá com esse escândalo do JK, mas a gente tem que lembrar que em 65 já estamos no período da ditadura civil-militar. E um dos primeiros atos da ditadura, que veio com o ato institucional número 2 e seu ato complementar número 4, foi a extinção dos partidos políticos, né? Então, se no fundo, se antes havia o DN, PTB e tudo mais,
todos aqueles partidos eles ficaram extintos, e o ato complementar número 4, ele não fala de novos partidos, mas ele fala de organizações semelhantes a partidos, né? Se a gente for pensar em sentido técnico do termo, até 1979 não há partidos políticos no Brasil. Há organizações semelhantes a partidos. Por isso que o MDB ele se chama MDB, né? E não PMDB e Arena. Por isso que nenhum desses, digamos, desses atores, desses grupos que atuavam de forma semelhante a partidos, por isso que nenhum ele adota a denominação partido, porque era o quê? Proibido. Não existia partido no Brasil. E é interessante que, pensando nessa perspectiva e no próprio bipartidarismo que foi imposto pelo ato institucional número 2 e seu ato complementar número 4, as regras de financiamento partidário que eu expus aqui no parágrafo anterior, elas não têm uma implicação direta na dinâmica da competição interpartidária. Em outras palavras, na verdade, não é possível exercer oposição de forma livre no âmbito de um regime ditatorial. E por mais que eu proíba, digamos, as empresas de doarem, eu faço isso, na verdade, essas regras, elas causam pouca diferença no balanceamento entre os poderes, né? Entre oposição e situação. Principalmente porque esse início do período ditatorial é um período que a ditadura ainda gozava de bastante legitimidade, né? Então, assim, a oposição ali, a oposição parlamentar, né? Porque é interessante frisar isso, porque, na verdade, a oposição parlamentar são aqueles que não foram perseguidos e mortos no porão da ditadura, né? Aqueles que ainda conseguiam se manifestar no parlamento, eles foram abrigados ali no âmbito do MDB, e assim, era difícil competir, porque era um regime ditatorial. Essa balança começa a mudar com as eleições de 74, que é quando a Arena perde a maioria na Câmara e no Senado. Foi aí que o governo ditatorial começou a pensar, poxa, essa coisa de obrigar um sistema bipartidário e abrigar toda a minha oposição em um partido só, talvez foi ruim. É hora de permitir novos partidos políticos, né? Foi o que a Lei Orgânica dos Partidos Políticos fez, né? Na sua formulação da Lei 6.767 de 79. É interessante que, se por um lado essa lei ela criava novas regras para a composição de novos partidos políticos, ela não falava nada sobre, digamos, aquela vedação da proibição de doação por pessoas jurídicas, de empresas e tudo mais. A única mudança substancial que a Lei Orgânica dos Partidos Políticos, em sua versão de 79, trouxe foi a questão de uma forma nova de redistribuição do fundo partidário. Porque na legislação de 65, 20% do total do fundo partidário era distribuído de forma uniforme e 80% proporcionalmente aos membros, o número de mandatos no âmbito da Câmara dos Deputados, né? Aí depois esse valor foi alterado para 10,90. Na verdade, fora isso, digamos, a legislação permaneceu, de certa forma, inalterada. Bom, foi com base nessas regras, ou seja, proibição de financiamento privado por parte de empresas, existência de um fundo partidário e tudo mais, o que a gente acabou de ver agora, foi que as eleições, por exemplo, para a Assembleia Constituinte e também para a Presidência da República, elas ocorreram. E é interessante a gente pensar que, mesmo com a proibição de doação por parte de empresas para o financiamento eleitoral, escândalos de corrupção ocorreram,
né? Não, quem diria, né? E é o famoso caso envolvendo o presidente Collor e o PC Farias, né? Então, é só para a gente lembrar da questão da Elba, que foi recebida como propina e tudo mais, que ocasionou um escândalo que levou à queda do presidente Collor, né? E mesmo não havendo, digamos, a possibilidade legal de doação por parte de pessoas jurídicas de direito privado. Quando a gente pega, foi instaurada uma comissão parlamentar de inquérito, né? E esse relatório é um dos documentos mais interessantes, talvez, assim, da história da Nova República, que é um relatório interessantíssimo, e ele apresenta também as suas conclusões, assim, além de expor quais seriam sido os fatos que levavam, digamos, que ligavam PC Farias a essa trama criminosa envolvendo empresas e tudo mais, ele leva nas suas conclusões um relatório sobre o sistema de financiamento de campanhas brasileiro, né? E é interessante que naquele momento os elaboradores do relatório eles falam que, olha, não adianta proibir o financiamento privado por parte de pessoas jurídicas, porque o dinheiro vai acabar achando o seu caminho de forma ilegal. Seria melhor regular, digamos, a participação de empresas no financiamento privado, até para podermos também saber quais são, digamos, os setores que mais influenciam a vida política do país. A partir do momento que eu permito, mas estabeleço um controle mais efetivo, eu consigo fazer o quê? Traçar, digamos, o caminho do dinheiro em direção à política. Na verdade, era isso que o relatório sugeria. E, além disso, ele sugeria um valor nominal como limite para doação tanto de pessoas jurídicas quanto para pessoas físicas. Para pessoas jurídicas, o relatório sugeria um valor de 250 milhões de cruzeiros. Não, valor assim, eu até olhei e falei assim, nossa, 250 milhões não é muito dinheiro, né? Mas é equivalente a 364 mil reais, aproximadamente. Corrigi para esse ano e deu 364 mil reais, que é um valor, assim, para a empresa, ok. Assim, você pensa, é claro que se a gente pensa a vendinha do Zé, é um pouco mais complicado, mas a Coca-Cola, assim, o que é 360 mil é pouco dinheiro, né? Então, assim, pensando no valor, assim, eu pensaria, poxa, justo, né? E para pessoas naturais, 145 mil reais, que seriam 100 milhões de cruzeiros, né? Que na verdade é muito dinheiro. Mas é interessante que, e isso eu fui perceber um pouco depois, que todas as reflexões sobre o limite das doações para pessoas naturais, elas desenvolvem um outro fator, que é o fator do autofinanciamento, né? O dinheiro que eu dou para mim mesmo para financiar a minha campanha. Isso a gente está pensando o quê? Candidatos milionários, né? Dória e tudo mais. Ou seja, 145 mil reais é um valor muito alto para pessoas naturais, né? Mas foram essas as sugestões que foram esboçadas no âmbito do relatório. Relatório muito bem escrito, uma peça, assim, um dos documentos talvez mais importantes da nossa história recente. Com base, digamos, nesse escândalo, e o escândalo ele impulsiona, e o relatório também, ele tem um quê de impulsionador um novo regime de financiamento foi, digamos, criado no Brasil, né? Ele é marcado por digamos, por três normas, três leis. A primeira delas é a lei número 8.713, de 93, que é a lei das eleições de 94, né? Que é claro que
eram disposições transitórias em relação ao financiamento, e principalmente porque havia uma questão de transição monetária, né? A gente estava entrando no real e tudo mais, como é que isso tinha que ser e tudo mais, quanto que seria o dinheiro em unidade real e tudo mais. E as outras duas são leis que, até hoje, elas se encontram em vigor, que é a Lei 9.096, conhecida como Lei dos Partidos Políticos, e a Lei número 9.504, que é a Lei das Eleições. O que é interessante a gente pensar é o seguinte: até que ponto o legislador da Lei 9.096 e da Lei 9.504 ele adotou as sugestões feitas pelo relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito do caso PC Farias. E, assim, ele adotou uma das sugestões, que é a questão do financiamento privado, permitir que empresas, pessoas jurídicas de direito privado, doem para campanhas, para os candidatos e tudo mais. Mas o legislador, ele rechaçou a questão dos limites nominais. Os limites, eles tornaram o quê? Percentuais. Então, só para a gente ter uma noção, antes da gente entrar na questão da análise da decisão propriamente dita do STF, é interessante pensar como era o regime de financiamento, digamos, criado pela lei das eleições e pela lei dos partidos políticos, que era o regime que era válido até 2015. Bom, em relação às pessoas jurídicas, elas poderiam fazer doações e contribuições de até 2% do faturamento bruto do ano anterior, né, da eleição. Isso é o quê? Contribuições para campanhas eleitorais. E fora isso, ela podia também, digamos, realizar doações diretamente aos partidos políticos fora do ano eleitoral, no limite estabelecido por resolução do TSE. Ou seja, esses 2% em relação do faturamento bruto era ligada a contribuições em ano eleitoral, mas ela também podia doar em anos não eleitorais. Já as pessoas físicas, elas podiam fazer doações e contribuições para campanhas limitadas a 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior. E ela também poderia fazer, isso é interessante, principalmente em eleições em municípios menores e tudo mais, que são doações e contribuições estimáveis em dinheiro. Aí você vai me perguntar, Douglas, que doações que são essas? Que contribuições que são essas em bens e estimáveis em dinheiro, né? São as relativas à utilização de bens móveis e imóveis, né? Se a gente for pensar, sei lá, o prefeito, um candidato a prefeito de Virgem da Lapa, ele quer fazer, digamos, um comício pela cidade, só que, infelizmente, ele não tem um carro de som. E eu, Douglas, tenho esse carro de som, e eu penso que, digamos, a utilização desse carro de som por 1 hora estaria avaliado em R$ 2.000. Eu poderia falar, olha, seu Zé da ferramenta, vem cá que eu vou te emprestar meu carro de som para a gente ganhar essa campanha, né? A gente ganhar essa eleição. Então, eu poderia fazer isso desde que o valor do bem ou do serviço que eu colocasse à disposição, ele não ultrapasse R$ 50.000. E outra questão também importantíssima, né, que é a questão de autofinanciamento, né? Se o candidato utilizar os recursos próprios, o limite de gasto equivalerá ao máximo estabelecido pelo seu partido na forma da lei. Ou seja, cada partido determinava qual era, digamos, o máximo que poderiam ser gastos pelos candidatos, e se eu tivesse o dinheiro e eu quisesse investir aquele valor, eu poderia, sem problema nenhum, né? E, por fim, né, que as pessoas naturais, elas também podem, igual as pessoas jurídicas de direito privado,
elas poderiam simplesmente doar para partidos políticos sem ano eleitoral, sem problema nenhum, né? Bom, esse era o regime de financiamento que era vigente no Brasil até o ano de 2015. Era um regime de financiamento bom. Assim, é claro que quando a gente pega algumas análises, por exemplo, que é um livro muito bom, por exemplo, o livro do Bruno Caraza, ele vai mostrar o quanto, digamos, poucos doadores, que eram as grandes empresas, elas, assim, dominavam praticamente, elas eram os atores principais do financiamento do pleito eleitoral, né? Esse é o problema maior, que é permitir que empresas privadas doem para campanhas? Não, né? Se a gente for pensar o que o relatório da comissão pensava, ele estabelecer também um limite nominal. E não só um limite de faturamento. Porque se a gente for pensar 2% da Ambev de faturamento bruto é muita coisa. Mas 2% da papelaria da esquina Candeia não é nada, né? Então, o problema não era tanto, digamos, a permissão do, do, do financiamento de campanha, do financiamento partidário por parte de pessoas jurídicas de direito privado, mas, primeira coisa, o limite percentual, isso é ao meu ver, isso é a minha opinião própria. E outra coisa também, a questão da falta de instrumentos de controle, né? A gente for pensar, em 2009 foi introduzida uma regra, que era a regra do doador oculto, de que eu poderia, digamos, eu como empresa, poderia fazer uma doação para o Comitê Central do partido, e ele repassava para os candidatos, e quando o partido fosse publicizar a sua contabilidade, estaria na doação do candidato X ou Y, Comitê Central do partido A, e não Douglas Carvalho Ribeiro, S.A. Isso era péssimo, né? Então, assim, as normas, a forma como se desenvolveu o financiamento partidário no Brasil, e isso, sim, se reflete nos escândalos que ocorreram, assim, no ano, assim, tanto de 2006 ou 2014, eles mostram que, digamos, alguma coisa estava errada, mas que não era necessariamente a participação das pessoas jurídicas no financiamento eleitoral. Bom, né? Em 2011, a OAB, então, né, foi perante o Supremo pedir a declaração de inconstitucionalidade de alguns dispositivos das leis que a gente acabou de mencionar. Eu não sei até que ponto vocês, como funciona na Universidade Federal de Ouro Preto, mas só lembrando que em termos de controle de constitucionalidade, de acordo com a Lei 9868, a OAB ela é legitimada ativo universal, ou seja, ela não precisa provar a pertinência em relação ao dispositivo que ela contesta perante o Supremo Tribunal Federal. Diferentemente dos estados, por exemplo, que eles têm que provar o que é a pertinência temática. A OAB, ela pode simplesmente, o que é não a OAB, é o Conselho Federal da OAB, ela pode simplesmente requerer a inconstitucionalidade, né, daquelas leis e normas que são passíveis de serem objeto do controle concentrado de constitucionalidade. Bom, e o que a OAB pedia na inicial, que, digamos, deu início à ADI 4650? Ela pedia a inconstitucionalidade do artigo 24 da Lei 9.504/97, que era aquela lei, que era aquele artigo dos 2%, né, que as empresas poderiam participar no financiamento eleitoral.
com até 2% do seu rendimento bruto do ano anterior às eleições, assim como do artigo 31 da Lei dos Partidos Políticos, que falava que os partidos políticos eles podem receber regularmente dinheiro de pessoas jurídicas de direito privado sem qualquer problema, né? E a OAB, ela ainda pede a inconstitucionalidade das regras relacionadas às pessoas físicas. Só que ela pede isso associando seu pedido a uma modulação de efeitos, para que essas regras continuem a valer pelos próximos 2 anos, ou seja, isso é 2011 que a OAB pede isso, né? Ou seja, ela estava pensando para a questão, digamos, de uma eventual das eleições de 2012 ou 14, e que nesse período o Congresso Nacional ele seja instado a editar legislação para estabelecer um limite per capita uniforme em relação às doações eleitorais por parte de pessoas físicas. E caso o Congresso Nacional não faça isso, o TSE deveria agir para, digamos, conferir esse quadro normativo para as doações relacionadas às pessoas físicas. É um absurdo, assim, sem tamanho, porque se a gente for pensar, ok, na verdade a gente está pedindo que as regras sejam declaradas inconstitucionais, mas que, digamos, essa declaração, elas, digamos, não seja declarada nulidade de pronto, e que o Congresso seja instado, assim, e se a gente for pensar no âmbito da legislação brasileira, em termos de processo constitucional, há, digamos, um mandato de injunção, mas ele só deve ser utilizado onde o constituinte, digamos, previu expressamente que o legislador ele deve legislar, né? Na verdade, eu não posso, digamos, nenhum legitimado pode entrar e falar assim, eu quero que o Congresso Nacional legisle nesse sentido, né? E, digamos, isso vindo de um órgão do Poder Judiciário. E outro ponto que é tenebroso é a questão do TSE. Eu não sei se a professora Jéssica abordou com vocês, assim, direito eleitoral 30 horas é muito corrido, mas sobre a função do TSE. O TSE, quando ele foi criado em 1932, ele era uma espécie de... ele tinha mais funções administrativas, que, digamos, uma das pautas dos revolucionários de 30 era a questão da moralização das eleições, porque as eleições na Primeira República, elas eram aquela caricatura das eleições fraudadas e tudo mais. E o TSE, digamos, na parte que incumbia de regular as coisas e tudo mais, digamos, o aspecto regulativo do TSE, ele se liga mais à questão, digamos, aspectos práticos da organização das eleições. Na verdade, o TSE ele não pode, digamos, atropelar o legislador e estabelecer, digamos, regras novas e alterar todo o balanceamento de forças e o regime de financiamento, ele não pode fazer isso. Né? Na verdade, não é função do TSE, é função do legislador. Né? Mas era isso que a OAB pedia. Né? E o pior de tudo são os fundamentos. Né? Os fundamentos. A OAB falava que aquelas regras que permitiam que pessoas jurídicas de direito privado doassem para campanhas e partidos, e as regras essas regras percentuais para pessoas físicas, elas feriam o princípio da isonomia, assim, que é um princípio, a meu ver, é um princípio bastante amplo, o princípio democrático, que é mais amplo ainda, o princípio republicano, e esse quarto aqui é muito engraçado, que é o princípio da proporcionalidade em sua dimensão de vedação à proteção insuficiente, que os alemães costumam chamar de Untermaßverbot. O que a OAB queria dizer? Que pelo fato do legislador ele ter
legislado, e essa é a sua função, e ele ter garantido uma espécie de regime de financiamento que protegia insuficientemente a isonomia, a democracia e a república, ele violava ainda um princípio da proporcionalidade por deixar violar esses três outros princípios. Verdade, assim, é um pouco complicado, digamos, né? Na verdade, ele violou, a AB argumenta que as normas, elas violam três princípios e um quarto porque viola esses outros três, né? Então, assim, não tem tanto sentido. Bom, e aí ocorrerão diversas audiências públicas e tudo mais, até que o processo foi pautado para julgamento, né? E quem foi o ministro relator foi o ministro Fux. Não, até escrevi Fux errado aqui, Luiz Fux com X, desculpa aí, agora que eu tô vendo. O voto do Fux, ele é muito interessante, né? Então, ele inicia com seu relatório, e aí ele pega as questões preliminares, né? Assim, que são questões, até que as preliminares arguidas são questões simples, porque a OAB é legitimado universal e as normas, por serem normas de direito federal, na verdade, podem ser, sem problema nenhum, objeto de ADI. Então, as preliminares foram sem problemas. Mas aí ele fala sobre uma coisa, breves reflexões sobre o papel da jurisdição constitucional. Assim, no meio do voto, ele começa a falar, ele volta naquelas questões preliminares que a gente iniciou aqui a apresentação e falando até que ponto que a jurisdição constitucional, né, é incompatível com a democracia, ele fala que não, e quais são os limites da jurisdição constitucional, ele cita o próprio Elai, ele fala que a jurisdição constitucional ela tem que ser um árbitro e que ela deve proporcionar um debate interinstitucional, ou seja, um debate entre o parlamento, entre a sociedade civil organizada, entre os partidos, né? E que se há um papel que o Supremo Tribunal Federal deve assumir, esse papel não é de jeito algum determinar um, digamos, um modelo de financiamento, mas abrir ao debate, né, para que os partidos e a sociedade civil e o parlamento decidam, né? Isso é o que ele fala, mas o que ele faz é outra coisa, né? E esse é um ponto interessante da decisão, que ele inicia, digamos, ele gasta 10 páginas do seu voto falando isso, mas o que a gente vê no sentido já é a determinação de um modelo pronto de financiamento, que é um modelo de total proibição da participação de pessoas jurídicas de direito privado no financiamento partidário, né? E aí os principais argumentos, desculpa, os principais argumentos, né? Assim, eu fiz um resumo, né? O voto é um pouco grande, extenso. Mas o primeiro argumento que ele usa é que pessoas jurídicas não possuem cidadania, né? E aqui ele entende cidadania num sentido bem restritivo, como a questão da ausência de ius sufragio e ius honorum, ou seja, as pessoas jurídicas elas não podem votar e nem ser votadas, né? Outra coisa que ele fala, né, outro argumento levantado pelo Fux, é que a exclusão das pessoas jurídicas do financiamento da política não causaria um efeito sistêmico, um efeito gravoso ao sistema de financiamento em geral, já que os partidos contariam ainda com o fundo partidário e também a contribuição mensal de seus membros. É interessante que o que eu estou apresentando para vocês é um dos capítulos da minha tese, mas no capítulo anterior, que eu trato sobre uma pequena evolução dos partidos políticos no Brasil, é interessante ver como que a renda que os partidos recebem de contribuição dos seus membros é mínima, né?
Se eu não me engano, um exemplo ótimo que eu gosto de dar é o exemplo do PCO. Tem um ano que o PCO, no ano inteiro, se eu não me engano, ele recebe R$ 100 de um determinado membro. O PP, que é um partido que tem 1 milhão de associados também, se eu não me engano, nesse ano de 2015, ele recebe, assim, R$ 2.000, né? Ou seja, os partidos, eles basicamente, eles viviam ou de verba do fundo partidário ou das verbas recebidas de doação de empresas, né? Na verdade, é assim, a questão de doação de pessoas físicas para partidos é ainda uma espécie de tabu no Brasil. E não tabu, assim, não que, digamos, isso é uma coisa cultural, etc. Não, a gente só precisa pensar que a história do Brasil e a história do sistema partidário é uma história sempre de florescimento e de ruptura, né? Então, assim, eu tenho, sei lá, quando eu penso no início da Primeira República, etc., eu tenho partidos que são regionalizados e partidos que eles são criados para defenderem determinados interesses, então ninguém precisava nem de financiamento, assim, digamos, um, quando você tem o próprio partido, por exemplo, o PRM, que é o Partido Republicano Mineiro, que, digamos, é o representante dos grandes latifundiários de Minas Gerais e tudo mais, você não precisa de buscar outras fontes de financiamento, porque as pessoas que têm o dinheiro, elas são as pessoas que estão ali representadas naquele partido. Mas quando vem a Revolução, digamos, a Revolução de 30, eu tenho 2 anos não, na verdade, não são 2 anos, são 5 anos de funcionamento de um sistema pluripartidário, antes do Plano Cohen e do Estado Novo, de 45 até 64, mais um período, depois ruptura e agora de novo, né? Ou seja, é difícil que há uma espécie de florescimento e ruptura, de forma que, digamos, no imaginário político em si, o partido ele não se consolidou tanto, digamos, quando a gente pensa no papel central também das lideranças e tudo mais, né? Tudo bem. Mas isso o Fux, ele não considera. E esse, para mim, o último argumento é o pior dos argumentos, né? Que quando a gente olha o artigo 24 da Lei das Eleições, ele vai listar uma série de pessoas, uma série de entidades e pessoas de direito privado que não podem financiar a política partidária e tudo mais. E um exemplo é sindicato ou instituições filantrópicas, né? O Fux, ele afirma que quando o legislador faz isso, que ele discrimina uma em detrimento das outras, que é totalmente constitucional, que na verdade devia proibir todas, né? E assim, já que permitiu uma e não permitiu outra, ele tem que proibir tudo, né? Esse é basicamente o argumento, né? E com base nisso, o financiamento de pessoas, o financiamento por parte de pessoas jurídicas de direito privado do Brasil, a partidos políticos e candidatos, foi proibido, né? Ele também queria, digamos, ele votou pela procedência também da ação em relação aos pontos levantados da OAB em relação ao financiamento também por parte de pessoas físicas. Só que, no caso, ele foi voto vencido e, no âmbito do processo, ele muda a sua visão sobre o assunto, né? Então, é engraçado que é um voto que, assim, que sobre pessoas físicas tem 50 páginas, sobre pessoas jurídicas, desculpa, tem 50 páginas, e sobre pessoas físicas ele fala, mudei de ideia, né? E acho que deve, sim, continuar valendo a mesma regra dos 10%, né? Que é uma regra que continua valendo até hoje. Praticamente todo mundo votou com o relator, né? Com exceção de duas figuras. A primeira delas é o ministro Teori Zavascki, né? Ele,
no âmbito do voto vista dele, ele foi contra o argumento do Fux, dizendo que a ausência de cidadania não pode ser uma causa explicativa da proibição da participação de pessoas jurídicas de direito privado no financiamento da política partidária. Na verdade, não é uma questão tão simples, não vota, não pode ser votado, tem que excluir, né? Então, e aí ele vai argumentar que as pessoas jurídicas, apesar de não poderem votar, não poderem propor ação popular, e apesar delas serem, digamos, criações, né, são ficções jurídicas criadas pelo legislador civil, elas satisfazem ou imediatamente interesses concretos de pessoas físicas, né? Ou seja, e nessa dinâmica seria possível, de acordo com o ministro Zavascki, de que essas pessoas jurídicas, né, pelo fato delas participarem dessa realidade social que é complexa, elas também poderem suportarem, digamos, os custos de uma campanha, né? Outra coisa que é muito interessante, que vai dizer o ministro Zavascki, é que o Constituinte, ele não deixou nenhuma diretiva específica no sentido de falar que o financiamento eleitoral, o financiamento partidário, ele deveria ser de uma maneira ou de outra. Ele deixou isso para o legislador ordinário, né? E o legislador ordinário, ele regulou da maneira que ele queria. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, e esse é o argumento do Zavascki, escolher entre uma opção e outra, né? Claro que se alguma, digamos, alguma cláusula ela viola claramente um preceito constitucional, é claro que ela pode ser declarada como inválida. Mas o Supremo Tribunal Federal, ele não tem como, e se ele quiser agir como árbitro, né, que era o que o Fux queria, mas não, digamos, o resultado final do voto não corresponde às premissas, o Supremo Tribunal Federal ele não pode escolher um modelo em detrimento de outro, porque quem escolhe entre modelo, questões de política, é o parlamento, e não o Supremo Tribunal Federal, né? Outra coisa também que é bastante interessante, e que estava no voto do Fux, era que pessoas jurídicas, elas só contribuem porque, no fundo, elas desejam ter um interesse egoisticamente orientado, satisfeito no futuro, quando aquele partido ou candidato ascender ao poder, né? E o que o Zavascki vai falar é o seguinte, olha, que toda doação, que se eu também dou, eu, Douglas, como pessoa privada, como pessoa física, eu faço uma doação ao candidato Zé da Ferradura, eu também faço porque eu quero que o meu candidato ganhe. Tipo, a minha doação também não é diferente de uma doação na empresa. É claro que, assim, eu tenho muito menos recursos, etc, e tudo mais, mas toda doação é motivada por um interesse privado, que é o interesse de que seu candidato ganhe e de que ele represente, de certa maneira, algum interesse, algum valor que você também compartilhe, né? É, digamos, fazer que aquela ideia, que aquele candidato, que ele ganhe ressonância no âmbito da esfera pública, né? E outra coisa que é muito interessante e que na minha opinião, ele tem toda a razão, que o foco das eventuais transformações, ele já era voto vencido, elas deviam recair no sistema de controle das receitas e despesas dos partidos, e não, digamos, na mera proibição, né? Essa divergência, ela foi também acompanhada pelo Gilmar Mendes. E Gilmar Mendes, ele concorda em vários pontos com a teoria, mas ele traz, digamos, dois dados também, dois argumentos que são muito interessantes. Que a primeira coisa é a questão da experiência internacional sobre financiamento partidário. Uma coisa que fica bem clara no voto do Fux é que o Fux ele tenta a todo momento reforçar o argumento de que só há democracia verdadeira onde o financiamento de campanha é um financiamento eminentemente público, né?
que é o modelo que ele estava ali, digamos, por meio da sua decisão, era o modelo que ele estava colocando em vigor, né? Que era um modelo de eminentemente de financiamento exclusivamente público, né? E o que o Gilmar Mendes ele vai mostrar no âmbito do seu voto é que países tidos como desenvolvidos, e assim, é claro que a gente pode criticar, poxa, o que é um país desenvolvido, o que é um... Mas assim, quando a gente pensa, tudo bem, já que é para pensar nessa distinção entre democracias ocidentais desenvolvidas, é inegável que França, Estados Unidos e Alemanha, elas estão nesse grupo, né? Por mais, digamos, que essa distinção seja questionável do ponto de vista, por exemplo, da teoria da Constituição e tudo mais, mas se ela, em algum momento, a gente pode afirmar isso, esses países estariam nesse grupo, né? E o que o Gilmar Mendes ele busca mostrar é que nesses três países há um sistema misto de financiamento, ou seja, tanto pessoas jurídicas quanto pessoas físicas podem contribuir para eleições, assim como os partidos e candidatos recebem ainda um apoio estatal. Desses três países que ele menciona, na verdade, o mais restritivo é a França. A França, ela proibiu que empresas em si doassem para os partidos, estabeleceu também uma renda, digamos, um limite per capita uniforme, mas ainda é possível que os partidos políticos doem para os seus candidatos. Isso aí o Gilmar Mendes vai falar, olha, considerando que os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, eles podem doar para os seus candidatos, a França é um exemplo onde não houve uma proibição total. Estados Unidos, né, o modelo lá é marcado pelo que a gente chama de PAC, né, que são grupos de interesses que arrecadam dinheiro de empresas e investem diretamente nas candidaturas ou nos partidos, né? E, se eu não me engano, foi em 2010 o julgamento do Citizens United contra a Federal Electoral Commission, que permitiu que esses PACs eles pudessem, digamos, eles pudessem ser alimentados de forma infinita, né, sem restrição nenhuma. Isso estaria atrelado à questão do discurso livre, do free speech, e quando eu penso no free speech, na emenda que garante isso, também está relacionado ao fato de que eu posso me dispor livremente do meu patrimônio para apoiar uma determinada causa. E aí as pessoas físicas e jurídicas nos Estados Unidos, elas fazem isso por meio desses grupos de lobby, que se chamam PACs, né? Então, a eleição... Mas, mesmo assim, há um apoio do Estado, principalmente no que diz respeito às eleições presidenciais, né? Ou seja, há também um sistema de financiamento mesmo. E na Alemanha, também, né? Assim, só para falar um pouco aqui da Alemanha, a maioria dos partidos, eles vivem, eles ganham, digamos, parte substancial dos seus mensais de seus membros, porque, diferentemente do Brasil, na Alemanha, se você é filiado a um partido, você é obrigado a fazer doações mensais. Há também a possibilidade de que empresas doem, e há também um sistema público de financiamento. A regra para esse sistema público de financiamento é de que o seu total, digamos, o total que um partido recebe, nunca pode ser maior daquilo que ele arrecada, né? Então, a gente tem casos engraçadíssimos, assim, Engraçado não, né? Na verdade é triste. Que o Partido Populista aqui, ele queria dar um jeito de aumentar o quanto ele recebia do fundo partidário, né? Do dinheiro estatal, e eles começaram a fazer uma venda de ouro.
Ou seja, eles começaram a fazer troca de dinheiro por ouro, venda de ouro, e aí todos os membros começaram a, digamos, os filiados, membros começaram a comprar ouro, e com isso eles aumentaram seus rendimentos, mas no fundo, assim, era só uma troca, digamos, eles não perderam nada, nem, não era doação propriamente dita, era só no sentido de que eles movimentaram os livros contábeis do partido, e aí com isso eles conseguiram, digamos, atingir um certo limite de doação privada, e aí conseguir o correspondente de dinheiro estatal, né? Tá. Então, basicamente, o Gilmar Mendes, ele vai falar, olha, se a gente pega, ele usa uma palavra horrível, que é o mundo desenvolvido, né? Péssimo. Mas se você olha nesses três países, né, há a permissão, digamos, de que pessoas jurídicas de direito privado doem para partidos e candidatos. E mesmo assim ninguém fala, a Alemanha não é uma democracia, né? E por fim, o que ele vai argumentar também é que o que a gente vive é uma espécie de estado de partidos. Aí esse termo ele tira da doutrina alemã, que é o Parteienstaat, e que o estado de partidos não é que, digamos, os partidos se fundem com o Estado, mas é que os partidos, eles possuem uma função essencial, digamos, na transformação desse pluralismo social em decisões políticas adstringentes, decisões políticas que são, digamos, que devem ser seguidas por todos, né? E, na verdade, esses partidos, na medida que eles funcionam bem, eles trazem essa pluralidade social para o âmbito do parlamento. Então, digamos, pensar em partidos que são financeiramente saudáveis é garantir, isso de acordo com Gilmar Mendes, que eles funcionem como um elo entre Estado e sociedade e que consigam fazer essa conversão de pluralismo social em decisões políticas que reflitam, digamos, esse estado da sociedade. Bom, Gilmar Mendes e Zavascki foram votos vencidos, e desde então, no Brasil, a decisão foi julgada em 2015, nós temos a total proibição de doação por parte de pessoas jurídicas de direito privado a partidos, né, seja em ano eleitoral ou no ano não eleitoral, mas as regras em relação às pessoas físicas permaneceram as mesmas. Ou seja, 10% do rendimento auferido no ano anterior, nos anos de eleição, né? E elas podem também doar em anos não eleitorais. Ou seja, se antes o regime de financiamento partidário do Brasil ele era extremamente privatizado, ou seja, era dominado por pequenos atores, pequenos no sentido de poucos atores privados, né, em grandes empresas, Odebrecht, principalmente, digamos, empreiteiras e empresas que têm uma íntima conexão com o Estado, com prestação de serviço e tudo mais. Depois dessa decisão do STF, a política brasileira passa a se financiar eminentemente com o dinheiro público. Ou seja, o que ocorreu foi uma estatização do financiamento partidário brasileiro. Douglas, mas as pessoas físicas podem doar? Podem. Mas pergunta quantas pessoas, digamos, efetivamente doam alguma coisa? Elas não doam. Ou seja, se a gente pega a questão, por exemplo, eleição de 2018, a campanha da Dilma
campanha de Dilma, desculpa, gente, eu tô ao passar da hora, a campanha do Haddad, ela foi financiada com 98% de dinheiro público, né? Então, assim, as pessoas, a gente acreditar que pelo fato de que as empresas não participam mais, agora o pleito eleitoral é totalmente marcado por uma espécie de lisura e tudo mais, não, não é. As pessoas não doam e o que aconteceu, né, o que a gente já chegando assim no final, para estar com algumas conclusões, o que aconteceu no final dessa decisão foi que, diferentemente do que o Fux falava, de que o Supremo Tribunal Federal, de acordo com a teoria do Elai, ele devia agir como um árbitro, ele não agiu como um árbitro. Na verdade, ele trouxe, digamos, ele colocou um sistema de financiamento partidário debaixo do braço e impôs ao legislador, né? Ele agiu não como, digamos, um guardião do processo, mas como um guardião do resultado. Ele já trouxe um processo, digamos, ele já trouxe, ele não colocou balizas para que o legislador discutisse, não. Ele falou, olha, empresas não podem doar em hipótese nenhuma, e esse é o ponto final, né? E eu acho, e essa é a minha opinião, que eu acho que isso é longe, digamos, de promover qualquer tipo de diálogo interinstitucional e tudo mais. Na verdade, foi uma tentativa de impor pautas que ministros, e aí isso é engraçado, né, que ministros têm pautas políticas pessoais em relação à reforma política e tudo mais, e a gente começa até a pensar em que ponto isso, digamos, se harmoniza com a função de ser membro de uma Suprema Corte, né? A minha opinião é que não. O sistema de financiamento brasileiro, ele foi, digamos, desfuncionalizado, né? Porque se antes eu tinha, e também não estou dizendo que isso era bom, mas se antes os partidos eles eram extremamente dependentes de doações empresariais, eles, depois disso, depois da decisão, eles viram essa fonte o quê? Secar, sumir. E a consequência direta disso foi a criação de uma espécie de novo fundo partidário, que não chama desse jeito, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é um novo fundo criado, digamos, para suprir esse dinheiro que sumiu do financiamento partidário brasileiro. Ou seja, se uma das virtudes que o Fux pensava com a decisão era baratear os custos das eleições e tudo mais, o que aconteceu foi o quê? Esses custos eles foram estatizados. Então, é o fisco, é o erário que paga agora a competição eleitoral no ano de eleição, né? Interessante também o quanto que essa desfuncionalização atinge também novas tentativas de colocar esse dinheiro que era antes, digamos, um dinheiro que servia aos partidos, como que eles surgiram estratégias para tentar colocar esse dinheiro de forma ilegal, né? Eu lembro que, só um caso rapidamente, eu trabalhava no escritório e teve um certo prefeito que recebeu de todos os seus 43 funcionários da prefeitura, doações de R$ 740. Todos os 43 funcionários doaram exatamente R$ 740, né? Então, assim, é claro que com essa questão de proibição do financiamento partidário por parte de pessoas jurídicas de direito privado, surgiram várias formas, digamos, de driblar essa proibição, né, colocando a questão de laranjas e tudo mais, né. É interessante, em relação à questão do controle que a Justiça Eleitoral faz, há uma punição do doador,
não há uma punição do candidato ou partido. Ou seja, o candidato, ele não sofre nada quando, digamos, alguém faz uma doação que é, por exemplo, 40% do rendimento auferido no ano anterior, ou às vezes a pessoa não tem renda nenhuma e faz uma doação de 100 mil reais. Quem sofre com isso é o doador, né? O partido ou candidato não tem consequência alguma. Outra coisa interessante é que refletir acerca das consequências dessa decisão e da estatização do sistema de financiamento partidário no Brasil para uma espécie de cartelização dos partidos políticos, né? Cartelização, né, e cartel é um termo que ele vem sendo desenvolvido na sociologia dos partidos e é um termo que visa, como é que eu posso dizer, expressar uma relação específica em relação à direção do partido e à sua base. A partir do momento que eu tenho um partido político, eu sou dirigente e eu recebo todo o meu dinheiro do Estado, eu posso me lixar para os meus filiados. Porque eles já não me davam nada, eles já não me davam contribuição nenhuma, né? E agora eu preciso muito menos deles, né? Nem para, digamos, para estabelecer um contato, fazer o meio de campo entre empresas que são eventuais doadores, nada. Eu não preciso mais de nada, né? A tendência disso é que cada vez mais as diretivas dos partidos elas tendem a distanciar da base. É o que a gente chama de cartelização. Essa decisão contribui para a cartelização dos partidos políticos? Sim, né? Eram partidos políticos que eles já tinham problema em relação à base, né? Assim, se a gente for pensar aí nessa história que eu estava contando, de como a vida partidária no Brasil ela floresce e se interrompe, e esse processo é um processo contínuo, como que esses partidos que já tinham um problema em relação à base, eles, digamos, agora eles não precisam mais dessa base, né? Eles recebem dinheiro diretamente do Estado, e assim, para que eu vou ficar ligando para os meus filiados e tudo mais se eu não preciso deles mais para nada, né? E a última tese, que é uma tese que é defendida pela Denise Schlinkman, é que há uma espécie de subfinanciamento dos partidos políticos. Esse dinheiro sumiu, né? E alguns partidos estão tendo dificuldades, assim, é claro que a gente pensa sempre, ó, o partido, e assim, a gente pensa que tem vários recursos, fundo partidário, mas a gente não pensa, por exemplo, com a estrutura federalizada do partido, o que aconteceu, digamos, no âmbito municipal, principalmente em cidades menores, né? Bruno Vanderlei, ele tem uma outra tese que é muito boa também. Bruno Vanderlei, professor da UFMG, que é os efeitos do subfinanciamento dos partidos políticos, como eles têm a capacidade, eu não tenho os estudos eu vi ele mencionando isso numa palestra, de que a partir do momento que os partidos eles recebem menos dinheiro, algumas contribuições ilegais tendem a fazer mais diferença no sucesso de alguns candidatos e partidos. E que isso explicaria, por exemplo, como, de uma hora para outra, o financiamento de candidatos por parte de milícia teve um êxito imenso em várias localidades no Brasil. A partir do momento que o dinheiro de empresa some e há uma nova fonte de renda ilegal, que é o crime organizado, o fato dessa política estar, digamos, subfinanciada, esse dinheiro que entra de forma ilegal, ele passa a fazer uma diferença e tanto na vida de alguns candidatos, né, que é o que a gente vê um pouco Rio de Janeiro, né, Rio das Ostras e sei lá o quê. Bom, gente, foi um pouco rápido, assim, eu até queria só
trazer um pouco da análise, trazer algumas rápidas conclusões, que na verdade não são conclusões, mas são, digamos, algumas teses que é para serem exploradas posteriormente. E eu espero que vocês tenham gostado e estou aberto para qualquer tipo de questionamento. E é isso. Douglas, muito obrigada, né, por essa Nossa, falei 1h30, aula. Jesus Cristo. Mas foi assim, foi ótimo, foi, sei lá, pelo menos eu gostei muito, tô falando por mim. Gente, se vocês tiverem dúvidas, questões, já que a gente já está impedindo o Douglas de ter uma vida normal às 11 da noite, no Eu fuso já tô tomando dele, meu chá verde aqui, ó. aproveitem, né? Se vocês tiverem questões, alguma coisa, para perguntar para o Douglas. Ô, Douglas, eu tinha uma pergunta. Oi, diga. Ah, certo. É sobre o fundo eleitoral e o financiamento de campanha, né? Propriamente dito. Bom, o fundo eleitoral ele foi aprovado com o volume que a gente vê hoje, né, de 2 bilhões, né, exatamente em razão da decisão do STF, né, afastando essa doação de pessoas jurídicas de direito privado. Em razão, porque isso simboliza também essa futura troca de favores, né, entre o governo eleito, a empresa doadora, né. Então, eu queria saber, na sua visão, como então admitir hoje essa possibilidade de doação de pessoa física, porque estava lendo um texto aqui da disciplina, porque é claro que quem doa não doa por altruísmo ou consciência cívica, né? Assim como afirmou o ministro Zavascki, num fundo eleitoral que já é imenso, numa casa de 2 bilhões de reais. Até o exemplo que eu vi hoje mesmo na prefeitura de Belo Horizonte, não, no pleito de Belo Horizonte, né? Um dos candidatos recebeu uma doação de 1 milhão de reais de pessoa física. E assim, obviamente, quando a gente pesquisa quem é o doador, vê-se que ele é dono de uma empresa muito grande em Belo Horizonte, né? Belo Horizonte não, na América Latina, inclusive. Então, assim, como ainda permitir, por esse viés que você está querendo proibir essas doações fraudulentas, assim, como ainda permitir que pessoas físicas possam doar, já que o fundo eleitoral é tão grande? Muito boa questão, Murilo. Na verdade, assim, e eu acho que é interessante a gente voltar só, digamos, 2 passos antes da decisão, a gente voltar no pedido da OAB. Porque parte do pedido da OAB era que essas regras relativas à doação de pessoa física, elas fossem consideradas inconstitucional, mas elas fossem mantidas em validade pelo prazo de 2 anos, para que aí o Congresso ele fosse instado a legislar sobre limites per capita. Uhum. Porque o ponto, igual você está falando, a pessoa é o dono de uma empresa de, sei lá, de transporte, né? Aluguel de veículos. Aluguel de veículos, né? Localiza, sei lá o quê. Uhum. E aí, a partir do momento que, assim, que eu penso, poxa, 10% do patrimônio é muito dinheiro, né? Mas a questão, digamos, que uma das cagadas que o Fux fez também foi que, digamos, essa parte, ela não é contemplada no voto, sobre limites e tudo mais, assim, é uma parte que, isso é uma crítica que quem faz também é o Bruno Caraza, no livro, como é que é o nome do livro mesmo, né, gente? Dinheiro, Eleição e Poder, isso aí. E assim, a partir do momento que eu permito que pessoas físicas doem e eu quero incentivar a cidadania e tudo mais, e eu falo que é one man, one vote, mas eu não estabeleço um limite nominal, vai acabar acontecendo essas discrepâncias que você está falando, né? Sim, sim. Porque o patrimônio dele é 1 bilhão de reais e ele doa só 1 milhão, então. Pois Assim, é. para uma pessoa normal, assim, que já é igual a gente aqui, é muito dinheiro, mas para o cara, Mas não. É como eu se não fosse uma sei empresa em que doando, né? pé que tá, mas há também discussões, eu acho que até a Jéssica, se ela souber, pode me falar,
Mas há também discussões sobre a questão do autofinanciamento, né? Que, assim, que é uma lei que as pessoas brincam que tem nome CPF, que é pensada para o Dória, porque ele é um candidato, digamos, já que ele não pode receber dinheiro, é um candidato milionário, ele poderia simplesmente se Tirar do valer seu da bolso, né? riqueza e se autofinanciar, né? Uhum. E só que eu não me engano, se eu não me engano, está sendo discutido, mas eu acho que ainda não tem resultado. Então, também vai ser outra coisa que vai sofrer um limite. Vai ser sobre uma limitação mais, digamos, rigorosa. Certo, obrigado. Além de eu estar falando com o microfone travado, tipo, como sempre, eu vou colocar aqui no chat para vocês uma decisão, uma notícia, na verdade, que eu achei sobre esse tema. Foi assim, em 3 segundos, então é uma das primeiras, mas é só para vocês terem uma noção do debate sobre os limites para o autofinanciamento das eleições municipais. Que sim, aparentemente já estão, né? Já está válido para essas eleições agora esse limite também. Mais alguma questão, gente? Não? Ô Douglas, então eu vou te agradecer mais uma vez. Nossa, foi ótimo, assim, foi Nossa, muito eu explicativo. falei muito, desculpa. Não, assim, eu achei ótimo, eu gostei muito. Sei, só vou falar 30 minutos, porque depois já é hora de eu ir dormir praticamente, mas aí quando eu vi, eu falei 1 hora e meia. Desculpa, eu sei que é a última semana de vocês, depois tá todo mundo de férias. Férias nada, eles não têm tanto trabalho, prova para fazer, tá tudo em paz. Mas é isso aí, gente. Agora já é boa noite, né? Também. Agora é boa noite para todo mundo. Boa noite para todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida também, a Jéssica pode passar meu e-mail. Eu mandei para a professora Jéssica também os slides. E aí depois você repassa para o pessoal. E aí é isso. Obrigado e boa noite para vocês. Obrigada, gente. Qualquer coisa também, continuamos, né? Só vocês mandarem e-mail que a gente continua conversando. Tchau para vocês.